Que alívio, meu! Deixa eu ver que elas são na real. Dá pra até tirar um soninho. Ei. Quê? Onde é que eu tô, velho? Ô meu, pode levar o que tu quiser. Você está na Grécia Antiga, meu amigo. Os deuses te enviaram pra cá. Meu, não devia ter fugido das aulas do Poerd, velho. Não se preocupa, tu não tem prova sexta de história. Devo ter. Então, deuses me enviaram pra cá e te enviaram aqui para que eu pudesse te ensinar sobre a Grécia Antiga. Meu, que viagem. Vamos lá, vamos. Vamos. Vai. Cara, me diverti muito nessa aula sobre orgia grega. Cara, nem te esquenta que eu ainda posso te dar mais algumas aulas e te ensinar mais alguns bagulhos. Cara, penso que com um professor assim, qualquer hora. Beleza. Agora queria te apresentar o meu grande amigo e grande filósofo, o Gabriel Tabajara. Por que o senhor está sem camisa? Eu tava com... Coloque camisa, aqui não é lugar de putaria não, aqui é um lugar sério na Grécia tudo bem. Antiga. Então, hoje ensinaremos sobre os períodos na Grécia Antiga. Venha comigo. Por tempos, tudo o que se soube sobre o período homérico foi por meio das obras Ilíada e Odisseia, atribuídos a Homero. A obra Ilíada aborda a guerra de Troia, ao passo que a obra Odisseia trata da volta de Ulisses, Odisseu, para sua terra natal, no contexto posterior à guerra de Troia. O período homérico tem início com a invasão dos dórios, que provocou um retrocesso na cultura e na produção material no território da antiga civilização micênica. Os gregos, que já se reuniam em torno de genos desde o período pré-homérico, passaram a ampliá-los. Os genos eram unidades socioeconômicas que se pautavam em laços de parentesco. A economia era autossuficiente e o líder era o pater, ou seja, patriarca. Com o passar dos tempos, os genos começaram a se desintegrar. Isso ocorreu pelo fato de haver um crescimento da população que não foi acompanhado pelo aumento da produção e ampliação de terras. O crescimento demográfico nos genos gerou também a segunda diáspora grega, que foi o momento em que os gregos se dispersaram e formaram colônias em torno do mar Mediterrâneo. Um exemplo foi a constituição da Magna Grécia, ao sul da Península Itálica. Por fim, a desintegração gentílica provocou o surgimento da polis, cidades-estado, o que levou à transição para o terceiro período da história da Grécia, ou seja, o período arcaico. Com o fim do período homérico e do declínio das comunidades patriarcas dos gêneros, a expansão das cidades-estado dominou esse período da história grega. Estudos apontam que nesse período existiam mais de 100 cidades-estados na Grécia Antiga. Começa a despontar a democracia, principalmente na cidade de Atenas, e também a surgir uma sistematização das legislações, controladas por uma aristocracia proprietária de terras. Esses núcleos urbanos aos poucos se tornaram importantes centros comerciais do mundo grego. Cada uma delas possuía autonomia e independência, das quais as maiores e mais prósperas foram Esparta e Atenas. Nessa fase, a arte grega atingiu também o apogeu com a construção de templos, a expansão da pintura, da escultura e do artesanato. No período clássico ocorre o ápice ateniense, e um dos motivos teria sido o apogeu da filosofia grega. Trata-se de uma importante fase para a Grécia, que foi marcada pelas disputas de domínio mediante de duas guerras. Uma delas aconteceu no início e teve o nome de Guerras Médicas, em que venceram os gregos. A outra aconteceu no fim e teve o nome de Guerra Peloponeso, em que os espartanos venceram os atenienses. Pelo fato de um domínio ora estar nas mãos de um povo, ora nas mãos de outro, o período clássico é também conhecido como o período das hegemonias. O período helenístico foi uma época da história compreendida entre os séculos 3 e 2 a.C., no qual os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônico.
Os macedônios habitavam a região situada no norte da Grécia, cujos habitantes eram chamados de helenos. Em 336 a.C., o imperador macedônio Felipe II é assassinado, assumindo o trono seu filho, Alexandre Magno, que durante 10 anos de seu reinado, 333-323 a.C., conquistou extensa região, formando o maior império até então conhecido. Em 338 a.C., os gregos foram derrotados na Batalha de Queroneia pelas forças macedônicas, que em pouco tempo dominaram toda a Grécia. Depois da morte de Alexandre, sem deixar herdeiros, o império foi dividido entre seus generais, formando 3 grandes reinos: Ptolomeu, Egito, Fenícia e Palestina; Cassandro, Macedônia e a Grécia; e Seleuco, Pérsia, Mesopotâmia, Síria e Ásia Menor. Assim surgiram dinastias de soberanos absolutistas que enfraqueceram a unidade mantida nos tempos de Alexandre e aos poucos foram caindo sob o domínio romano. Ué, onde é que eu tô? Bom dia, meu paciente. Você está no hospital. Como assim? O que eu fiz pra estar no hospital? Você já está há 1 mês em coma e o seu reto caiu. Isso é possível? Sim, você passou tanto tempo no banheiro que não sei como, mas tu é a prova viva que o reto caiu. Calma aí, tu não é o homem da Grécia? Eu acho que não, pois você tomou muitas anestesias. Caraca, eu não consigo acreditar. Pra mim, o sonho foi muito real. Ah, também um amigo teu queria falar contigo. E aí, pai? E aí, velho? Deixou o cu cair, meu. Como é que tá, velho? Acontece, né? Eu não sei o que aconteceu, na real. Pá, tu ficou até louco fora da baia, pai. E não tem prova essa sexta? Meu, Olha, eu acho. já passou 1 mês, pai. Tu tirou D, tá ligado? Tá fudido, vai rodar de ano. Puta merda.